Irmãos, boa noite. Amém? Nós estamos lendo o livro de Tiago. Abra a sua Bíblia lá. Nós estamos hoje no capítulo... vamos iniciar o capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o 12. Tiago, capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Nós já falamos sobre a prova das provações, falamos sobre a prova da ira, a prova do preconceito, a prova da fé viva, e agora vamos falar hoje sobre a prova do falar descontrolado, que é hoje, talvez, essa palavra que pega realmente a todos nós. Não tem como não pegar, assim, diretamente e ser confrontado com essa palavra. Mas eu queria, irmãos, ministrar no final com a graça de Deus. Amém, irmãos? Amém. Não terminar de maneira negativa, mas de maneira a ministrar a graça de Deus. Que Deus nos conceda essa graça. Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva? Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então, hoje, eu gostaria de falar sobre uma resposta adequada à prova do falar descontrolado, é buscar uma total consagração. Então, não é fácil de decorar, né? Uma resposta adequada à prova do falar descontrolado é buscar uma total consagração. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esse momento, pedimos a Tua orientação mais uma vez. Ministra o nosso coração com a Tua palavra. Hoje vamos falar sobre palavras, que a Tua palavra, Deus, possa prevalecer na verdade da qual ela procede e da verdade da qual ela é. Que o Senhor ministre isso em nosso coração. Precisamos da Tua orientação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ele inicia, não vos torneis muito de vós mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo. E é um versículo que diz que realmente a pessoa que se encontra na posição de mestre, ela é uma pessoa que ela alcança uma maior representatividade, uma maior responsabilidade. E é interessante que nesse versículo, Tiago, ele se coloca também como um dos irmãos. Ele se coloca aqui, ele diz, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabemos que havemos de receber maior juízo. Ele se coloca como um mestre que também vai receber um juízo grande. E ele sabe disso, ele sabe da responsabilidade que ele está assumindo, da responsabilidade que ele está falando. Aqui, irmãos, a fala
ela ganha realmente essa responsabilidade maior e grande, porque nós não lidamos com coisas, nós estamos lidando diretamente com pessoas. E quando se diz a palavra de Deus, e quando uma pessoa quer na igreja se tornar um mestre, é mais do que isso. Não é apenas lidar com pessoas, é lidar com o nome de Deus, é lidar com a palavra de Deus. Então, o que vai acontecer é que nós daremos conta daquilo que falamos. E isso nós daremos conta de modo geral. A gente pode lembrar de Mateus 12, 36 e 37, quando Jesus diz que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serão justificados e pelas suas palavras serão condenados. Jesus está colocando essa situação do falar num patamar elevadíssimo e dizendo que as pessoas elas vão dar conta daquilo que falar. E Tiago está lembrando disso. Tiago está lembrando assim, olha, se Jesus disse, lembra que eu falei que Tiago ele menciona muito Jesus, não somente o Sermão do Monte, mas naquilo que os seus mandamentos aqui em Tiago, as suas ordens, né, são baseadas no que Jesus falou. E Tiago está lembrando disso. Olha, se nós vamos dar conta de nossas palavras, muito mais quem deseja ser mestre. Você que deseja ser mestre, saiba disso, nós vamos receber maior juízo. E ele diz no versículo 2 de Tiago 3, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Irmãos, o tropeçar no falar é certo. Ele está aqui dizendo que isso acontece, assumindo esse fato, né? Porque nós não somos perfeitos. E nós realmente vamos, alguma hora, tropeçar no falar. E o interessante aqui é que ele está assumindo esse fato. Olha, se alguém não tropeça no falar, essa pessoa é perfeita. Essa pessoa, olha, ela pode pegar a sua medalha e subir no palco do céu, porque já passou, já está lá na eternidade. É perfeita. E Mateus 5,48, ele vai dizer assim, porque sede vós perfeitos, porque perfeito é vosso Pai que está nos céus. E o interessante é que nós temos o alvo da perfeição, e Jesus ele colocou esse alvo também, mas ele colocou esse alvo como sendo Deus. O nosso alvo de perfeição é Deus. Para Deus nós olhamos. Esse é o objetivo final nosso, a nossa maior referência é Deus. Mas o que a gente pode aprender aqui é, se eu não tropeço no meu falar, então eu já sou perfeito. Logo, nós precisamos pensar assim, olha, não tem ninguém perfeito ainda. Logo, eu tenho que pensar assim, talvez o primeiro passo para eu dar o exemplo de alguém que quer ser perfeito como Deus é controlar a minha língua. E talvez isso que Tiago esteja acentuando aqui. O grande passo que a gente tem que dar para ser um cristão maduro é controlar a nossa língua, é fazer uso das palavras. E o falar, irmãos, realmente é a principal expressão do nosso pensamento, é a principal expressão do nosso coração. E talvez seja isso que ele ele quis dizer nos versos 11 e 12, e eu queria aqui ler lá o verso 11 e 12, vamos adiantar aqui um pouquinho, eu vou chegar lá no final, mas ele fala assim no verso 11 e 12, acaso pode uma fonte do mesmo lugar, uma fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso pode, meus irmãos, uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode gerar água doce. Ele está dizendo aqui, está apontando, e aqui a gente também vê o ensino de Jesus nessas palavras, porque Jesus é o que fazia esse tipo de comparação, e era esse tipo de comparação que ele fez em Mateus 12, depois a gente vai ler mais um texto em Mateus 12, mas esses versos apontam que o problema do falar está no fato do coração, está no interior nosso.
Está lá no fundo do nosso coração. O problema não é só as palavras que proferimos, mas é o estado do nosso coração. Olha o versículo 3 e agora em diante, porque no versículo 3 ele começa dizendo assim: ora, se pomos freios na boca de cavalos para que nos obedeçam e também nos dirigimos o corpo inteiro, observar igualmente os navios. Ele usa o exemplo dos navios, que são os lemes, que os lemes são pequenos, mas através dos lemes se mantém o controle do navio inteiro. E ele usa outra ilustração é no versículo 8, ele fala assim: a língua também é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe incêndio em uma grande selva. Ele usa essas 3 ilustrações, as 2 primeiras, do freio da boca dos cavalos, que você conduz o cavalo através de rédeas ali, e também do leme, mostra que existe um poder que alimenta a nossa fala, que se a gente controlar a nossa fala, a gente controla o nosso corpo inteiro. E o último exemplo, o exemplo da fagulha que bota incêndio numa floresta inteira, é o exemplo do poder que tem a palavra, não somente no controle humano, não somente naquilo que a gente pode controlar, mas é um poder que vai muito além. É como, eu já vi muita a ilustração daquela pessoa que leva um travesseiro de pena em cima do monte, e abre o travesseiro e espalha as penas em cima do monte, e o vento vai esparramando, e depois para juntar tudo isso é muito difícil. Existe um poder na fala que controla o nosso corpo, sim, que se a gente controlar a fala, a gente controla o nosso corpo inteiro, mas também existe um poder na fala que é incontrolável, que às vezes a gente fala coisas e essa coisa se espalha e vai além do que o ser humano pode controlar. Esse tipo de ilustração ele está dando. E aí ele chega no versículo 6, ele fala: olha, a língua é um fogo de iniquidade, é um fogo, é um mundo de iniquidade. E ele diz que a língua é um pequeno membro, né? Mas ela contamina o corpo inteiro. Tem um versículo em Provérbios que ele fala assim, que é Provérbios 6, 16 a 19, ele vai dizer um pouco dessa consequência que a língua faz, desse mundo de iniquidade que ela pode produzir. Né? Ele diz assim no versículo 16, é que 6 coisas Deus abomina, e a 7ª a sua alma... 6 coisas Deus aborrece e a 7ª sua alma abomina. Ele diz as coisas que Deus aborrece: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que se derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos e pés que se apressam a correr para o mal. E aí, a 7ª, que é a pior de todas, que a alma de Deus abomina, é uma testemunha falsa. Não, essa ainda é a 6ª, né, testemunha falsa, mas a 7ª é: e o que semeia contenda entre irmãos. Ele coloca esse pecado como o pecado mais grave ainda daquela pessoa que derrama um sangue inocente. Pessoa que semeia contenda entre irmãos. E voltando aqui para o versículo 6, aqui de Tiago, ele fala que a língua é mundo de iniquidade. Ela contamina o corpo inteiro. Ela não só põe chamas em toda a carreira da existência humana, como também ela é posta, ela mesma em chama pelo inferno. Ela mesma é posta em chama pelo inferno. Os pecados que a gente pode cometer com a língua são muito graves, com a nossa fala, com as palavras. Hoje a gente vive num mundo onde eu acho que é um tempo ímpar no sentido de comunicação, no sentido de palavras. Se a gente for assimilar ainda, acrescentar o fato de que a gente tem rede social, de que a gente se comunica de várias maneiras hoje em dia, ainda mais a gente precisa tomar cuidado com as palavras que a gente toma. Só que, como eu estava dizendo, como ele termina no final, que isso procede do coração, olha o texto de Mateus 12, 33 a 35, ele diz assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo vocês maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas,
Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. O problema da língua, irmãos, ele vai muito além, ele realmente está no coração humano, da atitude que a gente tem, das intenções que a gente tem. A boca fala o que o coração está cheio. E Jesus está lembrando aqui, usando também das suas ilustrações, né, da ilustração da víbora e da árvore e do tesouro. Ele usa essas ilustrações para dizer que o problema está no coração humano, naquilo que está dentro da gente. E aí a gente tem outros textos, como Jeremias 17, 9 e 10, que fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí Deus diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Deus prova o coração e Deus sabe o que está no coração. E é muito grave essa questão da gente falar, porque o falar descontrolado manifesta o que está em nosso coração. E ao manifestar o que está no nosso coração, pelo nosso falar, nós seremos julgados. E Tiago está ressaltando isso. O texto que ele fala, por exemplo, ele pode estar lembrando, por exemplo, de Mateus 5:22, quando ele fala de inferno, porque aqui no final do versículo 6, ele diz que a nossa própria língua, ela mesma será posta em chamas pelo inferno, ela pegará fogo pelo inferno. E diz assim, em Mateus 5:22, quando ele fala: eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, aqui o problema é a ira, tá, irmãos? Aquilo que está manifestando no coração, é contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Esse inferno de fogo é a mesma palavra para inferno que ele usou no versículo 6, agora pode voltar aqui no versículo 6, ali, de Tiago, quando ele fala que é posto em chamas pelo inferno, que é o Geena. O Geena era um lugar que eles queimavam lixo ali próximo de Jerusalém, e o lixo não se apagava, porque o povo ia colocando lixo, o lixo não se apagava. Mas que houve determinado momento em que eles queimaram ali os corpos humanos de pessoas que desobedeceram. E Jesus usa essa ilustração aqui em Mateus, e Tiago está se referindo a essa mesma ilustração com respeito à nossa língua, dizendo que, assim como eles queimaram aqueles corpos humanos, esse é o julgamento que vai ter as pessoas que usam de maneira errada a sua língua. E Tiago está chamando a atenção para que as pessoas reflitam nessa situação. E o versículo 7, ele fala assim, versículo 7 de Tiago 1, de Tiago 3, pois toda espécie de gêneros humanos, ou espécies de feras e aves, os homens domam, e os homens conseguem domar, e tem sido domado pela humanidade. E é impressionante como essa questão de domar animais, os homens domam os animais, é contra a própria vontade dos animais, mas eles conseguem domar. Eles conseguem domar porque eles usam aquele método de recompensa. Os animais, eles são guiados pelo instinto de sobrevivência e são facilmente manipulados. E os homens conseguem domar a vontade dos animais. Só que domar a própria vontade e domar a si mesmo, domar o próprio orgulho, domar o próprio desejo, esse é o desafio maior do ser humano, e o ser humano não tem conseguido domar isso. No versículo 8, ele fala assim, que a língua, ninguém é capaz de domar. As pessoas podem tentar domar a língua, ou tentar domar o falar, mas é um mal incontido. É uma coisa, sabe, que está carregada de veneno mortal, e é tão difícil de controlar. Porque manifesta os desejos do coração, e o falar é aquilo que a gente expressa os nossos pensamentos, a palavra é quando a gente expõe aquilo que nós somos. E é tão difícil domar. O ser humano não tem conseguido domar a si mesmo, não tem conseguido domar o seu próprio coração, a sua própria expressão de ser. Lembra da história de Jó? Jó teve o corpo inteiro afetado por chagas.
o corpo inteiro, menos a pele da sua boca, a pele da sua gengiva. Jó 19:20 diz assim, que ele dizendo, os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e só escapei com a pele dos meus dentes. E eu fico imaginando que o motivo que isso aconteceu foi para que o diabo estava esperando ali em algum momento, porque foi o diabo que causou isso, em algum momento Jó amaldiçoaria. Em algum momento ele diria alguma coisa, ele entregaria aquilo que era o desejo do seu coração. Em algum momento ele faria isso, e Jó errou muitas vezes. Jó errou sim, amaldiçoou até o dia do seu nascimento. Mas o diabo queria que ele amaldiçoasse a Deus. Isso ele não fez. O inimigo queria que ele fizesse isso. E a morte espiritual, ela realmente manifesta, e ela foi manifestada em palavras. A tentação foi manifestada em palavras. O diabo, quando ele tentou Eva, ele tentou em palavras. O diabo, quando tentou Jesus, ele tentou em palavras. E foi por palavras que o coração humano foi alterado, foi mudado. É por palavras que as coisas acontecem. Por palavras. Pela língua. E no versículo 9, ele continua dizendo assim, que com a língua nós bendizemos a Deus. Com a língua, o Deus Pai, mas também com ela nós amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem de Deus. Os homens, e Tiago está constatando esse fato. Tiago não está aqui dizendo, olha, é uma coisa que a gente, que pode acontecer ou não. Tiago está constatando que essas coisas são naturais, a mim e a você. Com a mesma língua que a gente abençoa e bendiz Deus e canta, como a gente cantou aqui, é a mesma língua que a gente amaldiçoa o ser humano. A pessoa que é feita à imagem de Deus. O ser humano foi o ápice da criação, irmãos. Não, o ser humano, ele foi criado como aquela pessoa final, sabe? Quando a gente amaldiçoa o ser humano, a gente está amaldiçoando tudo o mais que Deus criou. E assim, Tiago está também aqui se colocando no barco, dizendo, com ela nós amaldiçoamos. E é interessante como o Tiago se coloca também na posição de alguém que comete os mesmos erros, que tem as mesmas fraquezas. Com a língua nós fazemos isso. Abençoamos, bendizemos e amaldiçoamos o ser humano. Nós podemos não chegar a proferir a palavra maldito, sabe? Maldito seja você, ou maldito esse dia, maldito aquele momento. Dificilmente a gente vai chegar e dizer essa palavra, maldito seja. Mas a gente, com a atitude constante de murmuração, de reclamação, pode gerar realmente, de fato, maldições. Lembra que maldição é você maldizer pessoas. Dizer uma coisa assim negativa de alguém. Isso está lá no dicionário, eu fui lá pesquisar isso. É você dizer alguma coisa, é você invocar algum mal, mas é você dizer alguma coisa má de alguém, negativa de alguém para essa pessoa. Você está maldizendo. Você está maldizendo. Irmãos, todo tipo de reclamação pode ser que no nosso coração existe um desejo de que algum mal aconteça. E vem realmente na minha cabeça, será que a gente amaldiçoa quando a gente murmura? Porque essa questão de ser negativo, ou de ser negativo com Deus e com a criação, é constante em nós. Ela é constante. Mas ele diz no versículo 10... Que dessa mesma boca procede bênção e maldição, que dessa mesma boca, mas ele diz, meus irmãos, não é conivente que estas coisas sejam assim. Glória a Deus pelo Evangelho, glória a Deus pela transformação que Deus pode fazer em nós, em nosso coração. Porque mesmo Tiago se colocando nessa posição, nós fazemos isso, nós abençoamos e nós maldicemos o ser humano criado à imagem de Deus, ele diz, meus irmãos, prestem atenção, não precisa ser assim, não é conivente que seja assim. E ele parece realmente chamar para uma mudança, para um compromisso. Só que esse compromisso que ele parece chamar, não é um compromisso apenas da boca para fora, é um compromisso realmente do nosso coração.
é um compromisso de mudar a fonte, lá dentro, onde a gente pode abençoar e amaldiçoar, ali tem que ser mudado, de se consagrar por inteiro. E aqui vem a solução para essa questão da língua da nossa vida. Irmãos, nós precisamos nos consagrar por inteiro. O remédio, a solução, a aprovação que faz com que a gente seja aprovado na prova do falar descontrolado é se consagrar por inteiro. Existe uma oração que a gente poderia fazer. E a oração é: Senhor, que a minha vida seja uma vida para abençoar. Porque da mesma língua procede bênção e maldição. Isso é comum para a gente. É comum para a gente tratar o ser humano, tratar a vida com essa questão de murmurar, com essa questão negativa. Como se a maldição estivesse em cima da gente, fazendo com que a gente expressasse isso. E o nosso coração é mau. Só que aí existe uma bênção, existe um chamado, existe uma vocação, existe uma questão de você consagrar o seu coração por inteiro a Deus. Existe uma bênção através do Evangelho de você ser um canal de bênção para as pessoas, de abençoar pessoas. Que a nossa oração seja realmente: Senhor, que a minha vida seja para abençoar pessoas. Uma das pessoas que mais me ensina na minha vida é o Pedrinho. E o Pedrinho, porque ele não tem, o meu filho, ele não tem, eu não sei até onde vai a consciência que ele tem de mundo, a consciência que ele tem de fora, né? Mas até hoje, eu não consegui identificar nele uma atitude que seja pecaminosa, uma reação pecaminosa. Todas as reações dele são de gratidão, são de sorriso, são de abençoar. E é toda a maneira que a gente trata ele, não importa como você se chega a ele, a atitude que ele vai ter para você vai ser uma atitude positiva. Vai ser uma atitude que transmite paz, que transmite bênção. E eu tenho aprendido com ele, ser assim, pedir a Deus: Deus, me ajude a abençoar ele, porque ele tem me abençoado tanto. Ele tem me abençoado tanto. Até parece que ver nele aquela questão de ser um varão perfeito, que Tiago fala aqui, essa questão de ser um varão perfeito, mas essa questão de ser um varão perfeito, porque a gente sabe que Tiago usou essa palavra dizendo assim: olha, reconheçam que aqui na terra não tem varão perfeito. Mas ao mesmo tempo, as palavras de Jesus dizendo assim: vocês precisam ser varão perfeito, porque um é perfeito, o vosso Pai que está no céu. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E ao mesmo tempo que a gente precisa olhar para Deus e buscar a graça para ser um varão perfeito. A graça para ser um varão perfeito. Ainda que na nossa língua nos limite, nas nossas maldições, a gente não precisa ficar preso a essas maldições. A gente tem o Evangelho que entra no nosso coração e que pode fazer sim, que a gente ministre fonte de vida, que a gente seja fonte de vida. Seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás no céu, porque o Evangelho nos proporciona isso. E aí, quando eu olho também nessa oração: Senhor, faça que a minha vida abençoe, olhando para o Pedrinho, não é somente o Pedrinho, são as outras minhas filhas, são a minha esposa, são os meus irmãos, são os meus pais, são os meus familiares. Ali eu preciso orar e dizer: Deus, que a minha vida seja para abençoar. A minha língua tem a tendência terrível de amaldiçoar, a tendência terrível de jogar limites, de jogar coisas que vão interromper a maturidade das outras pessoas. Mas aí eu preciso refletir isso, através do Evangelho. Ele fala no versículo 11, diz assim: acaso pode uma fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amargosa? Aqui tem um copo de água, não está mais tão cheio, aproveitar. Mas se ele estiver cheio e eu chacoalhar, só vai sair água doce se tiver água doce daqui. Não vai sair água amarga daqui, se tiver água doce aqui. Assim também, na nossa vida, a gente precisa se consagrar por inteiro. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira fruto? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce.
Dominar a língua, irmãos, é o nosso desafio. E eu falo aqui não apenas para que você fique quieto. A questão não é ficar quieto ou conter as palavras. Essa não é a questão, porque esse nunca foi o propósito do discipulado. Se tornar uma pessoa incomunicável e não falar, isso vai contra os propósitos de Deus e os princípios de Deus. O propósito de Deus para seus filhos é que eles abençoem pessoas. Deus criou a fala. Jesus é o verbo encarnado. E eu preciso tomar esse exemplo de Jesus. Jesus, o verbo encarnado. E aí eu preciso pensar assim, olha, eu preciso me parecer mais com Deus. E buscar um canal de graça, ser uma fonte de água doce, de água viva. Eu queria desafiar as nossas vidas agora, irmãos. Avaliar assim, para que a gente reconheça o que o Tiago está dizendo. Ele está dizendo de maneira clara. Nós somos maus. Nós temos uma dificuldade enorme com a nossa fala. Nós temos uma dificuldade imensa com aquilo que falamos. Nós temos uma tendência para amaldiçoar pessoas. Nós temos uma tendência de chegar para Deus e ficar bem dizendo as coisas de Deus. Mas, no fundo, amaldiçoar pessoas. Eu queria que a gente hoje desafiasse o nosso coração a se consagrar para abençoar pessoas, independente daquilo que aconteça para fora. Eu falei hoje de manhã sobre o texto de Mateus, que a gente leu, Mateus 5:48, dizendo que quando Jesus falou, sede perfeitos, porque é perfeito o vosso Pai que está no céu, ele está dizendo isso, dando exemplo para as pessoas que deveriam amar os seus inimigos, para essas pessoas. Dizendo isso para as pessoas que diziam assim, olha lá os publicanos. Os publicanos têm amizade com outros publicanos. Aí Jesus dizendo assim, olha lá os gentios. Os gentios têm amizade com outros gentios. Eles conversam entre eles. Mas aí Jesus diz para eles, vocês não podem ser assim. Vocês precisam amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem. Amar o publicano, amar o gentil, porque no fundo, vocês pensando assim que não buscando a perfeição em Deus, vocês são iguais a eles. Vocês ainda estão dentro de uma bolha, no caso ali dos judeus, mas vocês ainda não passaram além. Vocês ainda não aprenderam a tratar os outros como vocês desejam ser tratados. E mais do que isso, vocês não percebem que tem pessoas que vocês não querem nem chegar perto, que tem pessoas que vocês amaldiçoam, que tem pessoas que vocês tratam mal e querem tratar mal, que tem pessoas assim. Agora mudem o coração de vocês, Jesus falando, e a nossa referência é Deus. Deus é a nossa referência. E ele diz, amem o inimigo, é tão difícil amar o inimigo. O natural é a gente falar mal, o natural é a gente se colocar num patamar maior. O nosso natural é a gente se colocar numa posição superior. Mas eu disse que eu queria terminar com a graça de Deus. Não precisa ser assim. O Evangelho muda o nosso coração. Nós somos chamados para abençoar e tão somente abençoar. Seja do que for, nós somos chamados para abençoar. Lembra que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a nossa maior bênção, abençoar. Deus disse para Abraão também, segue-me e seja perfeito. Deus falou isso para Abraão. Segue-me e seja perfeito. Agora, a gente depende de Jesus para abençoar. Vamos abençoar pessoas. Amém, irmãos? Vamos usar nossa língua para abençoar, tão somente abençoar. Abençoar também muitas vezes significa confrontar, significa também, mas confrontar para abençoar. Vamos tratar do nosso coração, vamos abençoar pessoas. Só que para isso a gente precisa se consagrar por inteiro. Como está o nosso coração? A gente se consagra por inteiro e aí a gente trata o nosso coração. E aqui, quando a gente celebrar a ceia, que essa seja agora a nossa oração.
Senhor, eu quero me consagrar por inteiro, porque eu quero que a minha língua abençoe pessoas, abençoe as pessoas que estão próximas de mim. Nesse sentido, a gente vai orar enquanto a gente toma ceia. Irmãos, é sério, eu quero me consagrar por inteiro. E aí você toma a ceia. Se tem algum motivo que não que está atrapalhando o seu coração de se consagrar por inteiro, então entrega para Deus e se consagre por inteiro. Porque aí vai ser tratado lá na fonte do teu coração. E ali vai ser tratado as suas palavras, para você abençoar pessoas.